Então, vamos lá. Bom dia, pessoal. Meu nome é Rafael, nós estamos aqui mais uma vez na aula do Hospital Vita Batel, em conjunto com o CEPET. Hoje quem vai apresentar para a aula é a nossa residente R1, a Fernanda. Ela vai falar um pouquinho para a gente sobre fluidorresponsividade. A semana passada a gente discutiu preditores volumétricos para avaliar a fluidorresponsividade. Agora a gente vai avaliar uma fluidorresponsividade em geral, ok? Fernanda, por favor. Bom dia, meu nome é Fernanda Borba, eu sou R1 do curso de terapia intensiva do CEPET, estou passando aqui no Hospital Vita Batel, e hoje a gente vai falar sobre a avaliação da fluidorresponsividade no paciente crítico. Bom, esse assunto ele é de extrema importância, porque a expansão volêmica no paciente, ela gera um dilema. Primeiro porque o aumento do volume sistólico aumentaria um débito cardíaco, que geraria um aumento da entrega de O2, que é o nosso objetivo final num paciente que está com uma demanda aumentada de O2. Mas, ao mesmo tempo, por que gera um dilema? Porque essa expansão volêmica também pode gerar um edema tecidual, pode também gerar uma hemodiluição, que também gera congestão pulmonar, o que vai aumentar a disfunção orgânica. Ali eu coloquei só um resumo, porque esse assunto nem tinha isso no livro, mas porque é bem importante lembrar, sobre débito cardíaco, porque a intenção, o objetivo é a gente aumentar o débito cardíaco do paciente. Então, o débito cardíaco é a frequência cardíaca vezes volume sistólico. O volume sistólico ele é dependente da pré-carga, da contratividade cardíaca e da pós-carga. E a pós-carga ela é relacionada à resistência vascular periférica, também traduzindo a PA. Aí a curva de Frankenstein também é bem importante, que a gente vê que o aumento da pré-carga, ou seja, o volume diastólico final, vai gerar um aumento da distensão das fibras e também gera um aumento do volume sistólico. Mas isso também é dependente da função cardíaca. Então, ali tem as curvas da função, num coração que está com uma função normal, e uma função que já não é tão boa, ele não vai ter um volume sistólico tão aumentado. Isso tudo é importante nesse assunto. Bom, de início, no livro ele cita as questões de reposição imediata que pode ser segura, que a gente já pode fazer sem precisar fazer testes. Então, são as causas óbvias de perda de volume. Quando o paciente está com choque hemorrágico e hipovolêmico, que foi bem diagnosticado. Na fase inicial do choque séptico, a gente pode fazer. Mas os estudos mostraram que apenas metade dos pacientes obtiveram um aumento no débito cardíaco. Então, por isso que é necessário esses testes. Outra coisa também que cita no livro é que antes tinha um costume de avaliar a fluidorresponsividade em parâmetros estáticos. Então, por exemplo, a PVC, a pressão venosa central. Hoje a gente já vê que isso não nos dá uma adequada fluidorresponsividade, por isso que a gente tem que fazer testes dinâmicos. E o principal deles hoje é a variação de pressão de pulso arterial e tem também a variação de volume sistólico através da respiração, da variação respiratória. Então a PPV, ali está a sigla em inglês, a VPP, é a alteração de pressão de pulso máximo e mínimo durante um ciclo respiratório dividido pela média dos dois valores. Então, é a pressão de pulso máximo e mínimo, a diminuição da pressão de pulso máximo e mínimo divide pela média dos dois. Ali eu citei algumas técnicas que foi citado no livro de formas de medir isso. A maioria deles precisa, inclusive, de monitores específicos que façam isso. A técnica da braçadeira de volume estava citada no livro como uma forma de não invasiva. Eu sinceramente, não encontrei como que faz isso e nunca vi ser feito. A análise de contorno de pulso, estimando o volume sistólico, também precisa de um monitor que faça esse tipo de análise. A velocidade máxima do fluxo de saída do VE via ecocardio. Também dá para ser usado o Doppler de carótida, Doppler de femoral e a aorta descendente com o Doppler esofagiano. E a petismografia também, no menor grau, que é um estudo pulmonar. Só que ele não dá para ser usado em pacientes que estão usando droga vasoativa, porque vai ser confundido. Bom,
a variação de pressão de pulso ela tem algumas limitações. Primeiro, o paciente que está em ventilação espontânea. Não vai dar para ser medido só pacientes que estão com ventilação mecânica. Pacientes também que estão com arritmia cardíaca, ele vai dar um valor alterado. E pacientes que estão com aumento da pressão intraabdominal. Quando ele tem também uma falha do VD e o paciente também com um volume corrente baixo, por exemplo, na SARA, né? E aí o livro até cita um desafio do volume corrente. Então, se ele está com volume corrente aumentado, desculpa, falei errado. Se ele está com volume corrente de 8 ml quilo, você pode aumentar essa pressão, se ele aumentar mais que 3,5%, ou o volume sistólico aumentar 2,5%, ele vai ter uma boa responsividade em uma condição de 6 ml quilo. Então, dá para fazer esse desafio do volume corrente para avaliar se ele teria uma boa responsividade. Mas isso também ainda está necessitando de mais estudos. A variação de volume sistólico, ele é baseado, não é pela diferença da pressão, mas ele é baseado em um volume e é calculado na integral da curva. Isso também é calculado por um monitor específico que faz isso. E existe também alguns monitores que fazem isso através da curva do oxímetro, que aí é chamada de PVI. Uma outra variação também bem utilizada que o livro cita é a variação respiratória no diâmetro da veia cava. Explicando mais ou menos fisiologicamente, é porque um aumento da pressão intratorácica aumenta a compressão venosa e se elas estão mais complacentes, então caberia mais volume. A variação respiratória também aumenta a pressão venosa central, o que indica a responsividade da pré-carga nos ventrículos. Isso é feito, né, pelo eco transesofágico. Ainda tem poucos resultados nos estudos e também tem limitações semelhantes a outra da variação de pressão de pulso, que é quando o paciente está em ventilação espontânea, quando ele tem um volume corrente baixo, no caso, né, também quando ele tem síndrome, mas ele dá para ser usado mais tranquilamente em arritmias, porque ele não tem tanta relação com o ritmo cardíaco. E um teste também bem usado, até bem elucidado, é o teste passivo de elevação das pernas. Isso, na verdade, é um teste de responsividade da pré-carga, não é um teste da fluido-responsividade em si. Você eleva a 45 graus as pernas, os membros inferiores do paciente. E no caso, se aumentar o débito cardíaco, é uma resposta de que ele tem uma fluido-responsividade de aproximadamente 300 ml. Esse valor é meio ainda questionado. Aí tem algumas limitações. A única limitação, na verdade, é a pressão intraabdominal aumentada. Ele pode estar em ventilação espontânea e as outras limitações nem tanto. Eu até questionei, eu mesma, que eu perguntei se uma PIC aumentada, né, pressão intracraniana aumentada, a gente pode fazer também, já que o paciente não pode ficar com os membros elevados. Bom, e ele também é baseado na PA, então isso pode dar uma baixa estimativa. E é perigoso fazer também em pacientes chocados, que pode piorar o débito cardíaco deles. Tem um teste menos usado, o teste da oclusão respiratória, que através do ventilador a gente faz uma pausa no fim da expiração por alguns segundos. Isso gera um aumento da pré-carga, aumenta o débito cardíaco e avalia, né, essa resposta. Também é feito esse mesmo teste numa pausa inspiratória. E também a limitação principal dele é que é feito apenas em ventilação mecânica. Existem também outras. O aumento da pressão respiratória positiva. Você aumenta essa pressão de 5 a 10 centímetros de H2O e vê se tem uma baixa fluido-responsividade. Existe também o teste da variação respiratória sistólica. Você faz um aumento da pressão arterial sistólica e após 3 ciclos da ventilação, com o aumento da pressão de passagem, você avalia o aumento, você avalia esse aumento da pressão. E tem também o teste de volume e mini-volume. Ele nem é tão considerado um teste, porque ele já vai estar tratando e acaba sendo um pouco arriscado. O teste do volume vai de 300 a 500 ml e o mini-volume vai 100 ml ou 4 ml quilo. Ele tem o problema dele ser não reversível, né? Se o paciente não for o ideal receber volume, ele já recebeu.
mas ele também já está tratando de uma forma ou de outra. E foi isso, os tipos de testes que ele citou. Daí, na conclusão, ele só falou da importância desses estudos, que ainda necessitam mais. Obrigado, Fernanda Borba. Bom, falar sobre fluidorresponsividade é algo extremamente importante na nossa especialidade, já que provavelmente a droga que mais você vai fazer durante a tua vida profissional vai ser algum tipo de fluido, certo? Provavelmente esse fluido é um cristalóide, então a chance de você prescrever um fluido é bastante grande. Quando a gente prescreve um fluido, a gente prescreve por diversas indicações. Para expansão volêmica, a ressuscitação, que é o objetivo da nossa aula. Para hidratação, para manutenção e para alimentação, certo? Como uma NPT. Então, são métodos de prescrever fluido. Quando você quer prescrever fluido para otimizar a hemodinâmica no paciente, então a gente prescreve para expansão volêmica, certo? Por quê? Porque toda vez que eu quero prescrever volume com a função de expansão volêmica, é porque o cara o paciente nos mostra sinais de que ele está precisando otimizar o seu fluxo. E nesse caso, você chegou à conclusão que esse fluxo seria otimizando, aumentando a volemia / pré-carga dele. Por quê? Porque o delivery de oxigênio, ele tem uma relação com o débito cardíaco vezes conteúdo arterial de oxigênio. O conteúdo arterial de oxigênio, o que interfere bem positivamente nele é a hemoglobina e a saturação da hemoglobina. Então a gente tem o débito cardíaco para atuar. No débito cardíaco, você tem frequência cardíaca, que foi inclusive uma discussão agora há pouco, na beira do leito, e o volume sistólico. No volume sistólico, como que eu vou atuar no volume sistólico? Otimizando a pré-carga, otimizando uma possível pós-carga e mudando a contratilidade. Contratilidade eu vou usar inotrópico positivo, a pós-carga eu posso usar vasodilatador, mas para que eu otimize a pré-carga, esse paciente, então, eu vou ter que fazer uma expansão volêmica nele, certo? Só que eu só vou fazer uma expansão volêmica nele se ele assim for responsivo. Ou seja, o paciente tem que ter metas perfusionais / de oxigenação ruins, para que então eu desenvolva uma estratégia, a minha estratégia vai ser otimizar o volume sistólico dele. E eu creio que o volume sistólico dele vai ser otimizado com expansão volêmica. Ok? Por quê? Porque esse paciente, na minha percepção, se encontra numa fase ascendente de Frankenstein. Ou seja, o volume que eu jogava dentro da veia dele para fazer a expansão volêmica, esse volume vai se traduzir, vai se refletir em otimização e melhora da performance cardíaca. Porque aquele paciente ele está numa fase no qual, quando você expandir, você vai melhorar a diástole dele, vai aumentar a distensão de fibra do miocárdio na diástole, e essa melhor diástole vai se traduzir numa melhor sístole, com melhor volume sistólico e, por contrapartida, por consequência, o melhor débito cardíaco. Então, eu tenho que fazer alguns testes, como você falou, para que eu saiba se esse paciente ele é fluido responsivo ou não. Então, eu vou avaliar se esse paciente é fluido responsivo e se, na minha percepção, esse paciente precisar otimizar o seu fluxo tissular, o seu delivery de oxigênio, e ele for fluido responsivo, então eu vou usar o volume, certo? Quando eu estiver lá na ponta, o que eu posso ter como uma meta? Melhora do tempo de enchimento capilar, elevação da saturação venosa central, recuperação da diurese, melhora da perfusão da pele, melhora do nível de consciência, certo? Clearance do lactato.
Então, essas são as metas que eu vou ter que atingir. Inicialmente, quando o paciente chega chocado na tua frente, principalmente no choque hipovolêmico e no choque distributivo, até choque cardiogênico também de coração direito, inicialmente, uma abordagem inicial, você não precisa ficar fazendo provas de avaliação de fluido responsividade. Esse paciente ele está chocado na tua frente e ele vai precisar que você rapidamente ressuscite esse paciente e que então você inicie o tratamento para ele. Mas depois de um certo tempo, você iniciou a ressuscitação, às vezes, o paciente ainda muitas vezes precisa de otimização de fluxo, mas você já não tem tanta certeza se esse paciente ainda se encontra na fase ascendente de Frankenstein. E é aí que entra então os preditores, os avaliadores de fluido responsividade. Por quê? Porque você sabe que a curva da volemia é uma curva em J. Se eu deixo o paciente hipovolêmico, esse paciente ele aumenta a sua mortalidade, morre por choque, por baixa perfusão, por baixa oxigenação tisular, por translocação bacteriana. Se eu deixo esse paciente hipervolêmico, esse paciente ele morre por hiperinflamação, o subcutâneo ele emaciado promove inflamação, promove liberação de interleucina 1, fator necrose tumoral, né? Tem gente que não acredita, mas promove. Promove hipertensão intraabdominal, promove piora da complacência da caixa torácica, piora da complacência pulmonar, tá? Então, a hipervolemia também faz mal para o paciente. Então, o ideal é que a gente tenha um paciente que fique euvolêmico. E depois dessa fase inicial de tratamento de choque, você tem algumas ferramentas para predizer a fluidoresponsividade. Antes disso, você tem os 4 Ds das drogas, certo? Então, quando você vai prescrever volume para alguém, você tem que saber o porquê que está prescrevendo, se é para manutenção, alimentação, hidratação ou expansão. No caso aqui, a gente está falando de expansão volêmica. E aí tem os 4 Ds que o Malbrain, que é um autor que mexe muito com isso, ele fala. Então, você tem que escolher o tipo de droga. Um D é de drug, outro D é de duração, quanto tempo você vai fazer essa droga. Outro D é de descalonamento da droga, certo? Então e isso é importante para que você saiba também o que você vai escolher para fazer nesse paciente no momento que você vai fazer, tá? Bom, você acabou falando sobre diversas preditores de fluidoresponsividade e eu vou começar pelos estáticos, como você começou. Então, os estáticos seriam principalmente a pressão venosa central e a pressão de oclusão da artéria pulmonar. Tem diversas críticas porque, como preditor de fluidoresponsividade, a PVC e a pressão de oclusão da artéria pulmonar elas são ruins mesmo. Diversas meta-análises mostraram que se você for calcular a área sobre a curva Rock, que é especificidade sobre sensibilidade, a área sobre essa curva é de 52%, 53%, certo? Então, a gente não deve abandonar o uso, mas você precisa saber usar de uma maneira esperta. Então, realmente, como preditor de fluidoresponsividade, essas variáveis estáticas elas não são tão fidedignas quanto nós achávamos no passado. Mas se você tem pressões muito baixas, pressão venosa central menor do que 5, se você tem uma pressão de oclusão da artéria pulmonar menor do que 5, 7, a tendência é que o seu sistema esteja complacente para receber volume. E se você acha que esse paciente ele precisa otimizar seu delivery de oxigênio, e que ele, de alguma maneira, pode ser fluido responsivo e é o que você tem ali, né? Você precisa otimizar o teu tempo de enchimento capilar, você precisa otimizar a tua saturação venosa central, então pressões de enchimento mais baixas te ajudam a acertar, ok? Sabendo das limitações. O ideal mesmo é que a gente fosse para as alterações dinâmicas.
Mas antes das alterações dinâmicas, a gente tem alterações, medidas volumétricas, foi falada semana passada. A gente tem o volume diastólico final do ventrículo direito, a gente tem o volume diastólico final global, a gente antes disso também teria pressão diastólica final do ventrículo direito. Então a gente teria PVC, POAP, pressão diastólico final do ventrículo direito, aí medidas volumétricas como volume diastólico final global e volume diastólico final do ventrículo direito. Aí até então que a gente cai na variação de volume sistólico, na variação de pressão de pulso e na variação de veia cava inferior. O que essas três análises dinâmicas de fluido responsividade têm em comum? Que elas precisam da interação coração-pulmão. Então a gente só vai apresentar essa interação coração-pulmão quando nós estivermos com o paciente em ventilação mecânica, certo? E a gente precisa de critérios mínimos de ventilação mecânica para que esse paciente, que a gente possa aproveitar então essa análise de fluidorresponsividade por esses parâmetros dinâmicos, certo? Então esse paciente tem que estar sedado, esse paciente não pode ter arritmia, esse paciente tem que estar com uma ventilação de 8 a 10 ml por quilo de peso predito. Então, mais ou menos no ano de 2000, saiu 2002, 2003, 2002, quando começou essas ferramentas pelo Frederic Bichat. E mais ou menos em 2011, 2012, saiu um trabalho de um indiano mostrando que se você for colocar os pacientes de UTI internados hoje para cumprir o checklist, para poder usar essas ferramentas dinâmicas, que quando o paciente cumpre o checklist elas são muito boas, né, em torno de 2% dos pacientes internados na UTI. Porque hoje a gente não usa mais sedação excessiva, a gente deixa o paciente interagir com a máquina assim que possível, a gente não usa mais 8, 10 ml por quilo, a gente tem que usar 6 ml por quilo de peso predito, às vezes até menos, certo? A gente tem uma gama de pacientes internados na UTI, que são pacientes mais idosos, então muitos deles apresentam a arritmia. Então, precisa ser esperto, precisa saber as limitações dos métodos, e se a gente usar os métodos sabendo das suas limitações e com indicação, a tendência é que a gente acerte, tá? Tanto a variação de veia cava inferior, como a variação de pressão de pulso, a variação de volume sistólico, tem ali mais ou menos uma nota de corte de 15%. Então, se a variação é menor do que 15%, significa que esse paciente ele não é fluido responsivo. E se a variação é acima de 15%, a tendência é que esse paciente seja fluido responsivo. Aí você vai avaliar se esse paciente precisa de volume. Se ele precisar de volume, você vai fazer volume, que é para você não incorrer em deixar esse paciente hipervolêmico, que aumenta a mortalidade. E isso aí é bem definido já, com edema de membro inferior, tudo, mas, né, às vezes tem gente que não acredita. Aí você acabou falando assim de leg raising. Leg raising é algo muito legal que foi inventado. E não sei se você percebeu ou não, você falou, dá para ser usado tanto em paciente com ventilação espontânea quanto em ventilação controlada. E a minha primeira aula no CBMI em 2015, do Congresso Brasileiro, foi sobre fluidorresponsividade no paciente em ventilação espontânea. E foi algo extremamente difícil de fazer, porque a gente tem muito preditor, né, para avaliar a fluidorresponsividade em pacientes controlados, sedados. E o leg raising é uma ferramenta que nos auxilia a avaliar a fluidorresponsividade em paciente com respiração espontânea ou ventilação espontânea, certo? Ou ele está fora do ventilador, ele está no ventilador, mas em pressão de esporte ele tem o disparo. Então, nós teríamos um paciente numa posição semi-recumbente, cabeça a 45 graus. A ideia é que você vire a cama de uma vez só, né? A ideia é que você abaixe a cabeceira ao mesmo tempo que você está elevando as pernas, aí as pernas ficariam em 45 graus. Isso aí sem encostar no paciente, para você não promover uma vasoconstrição, para você não promover ali uma reação vascular que vai atrapalhar teu método,
Com isso, em torno de 250 a 350 ml de volume que está na capacitância venosa do membro inferior da região esplâncnica, ela vai atingir a circulação central, certo? E vai atingir o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, e se esse paciente for fluido responsivo, ele vai responder esse bolo de 300 ml, mais ou menos. Quanto tempo depois? Em torno de 60 a 90 segundos. Então não adianta fazer o leg raise e 10 segundos depois olhar para o monitor, olhar para alguma variável que você quer, porque não vai, o ponto ótimo é de 90 segundos. Tá? De 60 a 90 segundos, mais 90 segundos. Tá? Mas quando você faz o leg raising, você tem que olhar para alguma variável. Se você tem o débito cardíaco na mão, o débito cardíaco é sempre a melhor variável que você pode ter para avaliar se esse paciente foi fluido responsivo. Então a gente tem os preditores de fluido-responsividade, né? E aí você então pode fazer um desafio de volume sem usar volume, que seria o leg raise. Então aí você olha para alguma meta, olhou para o débito cardíaco, padrão ouro, o teu débito cardíaco tem que elevar mais de 10%. Qualquer atitude que você tomar na beira do leito, hemodinamicamente ele melhorar mais de 10%, ele foi responsivo, no caso que a gente está falando de volume, certo? Mas você pode olhar para pressão de pulso, pressão sistólica, frequência cardíaca, PVC, você vai olhar para o que você tiver ali em mãos, certo? Tempo de enchimento capilar, você vai olhar, só que você tem que ter um endpoint. Você fala, mas eu mesma cheguei à conclusão aqui que paciente com hipertensão intracraniana não pode. Realmente, se você tem um paciente com hipertensão intracraniana, a gente sabe que elevar a cabeceira é uma das metodologias para melhorar o retorno venoso e otimizar a pressão intracraniana. Então você tem aí uma lista de prioridades e você não vai conseguir usar essa ferramenta no paciente que tem hipertensão intracraniana e está com introdução de pique. Tá bom? Bom, eu acho que era isso que eu tinha de dizer. E por último, o teste de oclusão da válvula respiratória a gente faz pouco, mas é um teste bacana, também é uma interação coração-pulmão. Quando a gente oclui a válvula respiratória de 10 a 15 segundos, você deixa o retorno venoso livre de 10 a 15 segundos. Então é como se você estivesse jogando mais volume mesmo no lado esquerdo da circulação. E se alguma meta tua melhorar, alguma meta hemodinâmica, é que ele é fluido responsivo. Tá bom? Então eu agradeço a todos e até a próxima semana.